Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, concurseiros, concurseiras. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Direito Constitucional pelo Jornal dos Concursos. E hoje nós daremos continuidade ao tema Poder Constituinte, que nós estudamos na aula passada. Nós vimos os aspectos iniciais, discutimos algumas questões e agora nós vamos dar continuidade para fechar esse tema, para que você possa ir muito bem nas provas que você fizer. Para que a gente possa voltar, além da revisão, a gente vai voltar um pouquinho na matéria para que vocês se situem nessa continuidade que será dada. Na aula passada nós vimos que o poder constituinte é o poder de se elaborar uma nova Constituição e a gente falou bastante do poder constituinte originário. Dividimos ele em transicional, revolucionário, originário histórico e discutimos todos os limites, discutimos todas as questões a ele relacionadas. Demos mais um passo e chegamos no poder constituinte derivado e eu informei aos senhores que existia o revisor e o reformador. Nós estudamos na aula passada o revisor e é nele que nós vamos retomar para que vocês possam se situar dentro da matéria e a gente possa dar a continuidade necessária. Como disse aos senhores, o poder constituinte derivado ele pode ser dividido em reformador e revisor. O revisor, que foi estudado na última aula, é uma via de exceção, não é a via extraordinária de alteração do texto constitucional e vem previsto no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias, conforme o artigo que está colocado no slide para os senhores. Vamos à leitura dele. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Esse artigo resume as características principais do poder constituinte derivado revisor, trazendo o prazo para que ele possa ocorrer de 5 anos, quem deve fazer, qual o quórum para a aprovação dessa revisão e assim nós conseguimos concluir essa ideia do poder revisor. Vocês já estão situados então dentro do tema, nós agora vamos passar a tratar do poder constituinte derivado reformador, que é a via de reforma da Constituição, é a via que elabora, traz para o ordenamento jurídico as emendas constitucionais, aquelas tantas emendas que a gente conhece, já são muitas as emendas à nossa Constituição. Aqui no slide para os senhores tem um conceito de como vocês podem levar para a prova essa ideia de poder constituinte derivado reformador. É uma via de reforma da Constituição que resulta na produção das emendas constitucionais conforme o artigo 60 da Constituição Federal de 88. Através desse conceito, a gente pode extrair a ideia do poder constituinte derivado reformador e extrair a informação de que é muito importante que os senhores estejam lendo a Constituição Federal, estejam observando essa dica que a gente passou para os senhores. Quem já leu o texto constitucional, quem já está avançando na leitura do texto constitucional, terá mais facilidade em absorver as informações que serão passadas aqui. Aqueles que não leram terão a oportunidade de verificar como é importante ler a Constituição, conhecer o texto constitucional, para que vocês tenham sucesso no concurso e consigam extrair as principais informações das videoaulas de Direito Constitucional. Para estudar esse artigo 60, o poder constituinte derivado reformador, nós vamos trabalhar com a leitura do artigo 60 e desse artigo 60 nós vamos extrair as principais informações. Conforme nós fomos lendo esse artigo 60, eu vou falando para os senhores o que caracteriza cada uma das informações para que vocês possam verificar o que vem caindo nos concursos públicos. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Observe, nesses 3 incisos iniciais, o legislador constituinte estabeleceu a competência para a proposta de emenda constitucional. Quem pode propor uma emenda constitucional? E daqui já se extrai uma infinidade de questionamentos. No inciso 1º, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Que informação é importante no concurso público? 1/3. Esse é o mínimo necessário para a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal propor emenda constitucional. Observem que é a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal.
o examinador do concurso ele vai trabalhar com essas pequenas nuances, com essas pequenas informações para confundi-lo na prova. Vem ainda do presidente da República, aqui sem muitos questionamentos, sem muita pegadinha que pode cair no concurso. E depois de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Aqui também bastante informações que podem ser trocadas, mais da metade das assembleias, ou então o quórum para propor, pela maioria relativa dos seus membros. É muito importante decorar essas informações, para que vocês possam obter sucesso na prova. Continuando, nós temos ali no parágrafo 1º, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Aqui, nós temos uma limitação circunstancial. A doutrina denomina esse parágrafo 1º de limitação circunstancial. Por quê? São períodos, estado de defesa, estado de sítio e estado de intervenção federal, são períodos de legalidade extraordinária, períodos de exceção, onde o poder constituinte pode ser prejudicado, pode ser influenciado negativamente. Por isso, nestes períodos, a Constituição não poderá ser emendada, não poderá haver proposta de emenda constitucional. Continuando, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Aqui nós temos uma informação muito importante. Trata-se de uma limitação formal objetiva. Trata-se de uma exigência constitucional para a aprovação da emenda constitucional. E esse parágrafo 2º é obrigatório ir para a prova conhecendo. Mais à frente, quando nós formos delimitar essas limitações constitucionais para o poder constituinte derivado reformador, eu trarei uma dica preciosa para que vocês, chegando no concurso, não errem esse questionamento. Vamos dar seguimento à leitura. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Qual a informação que eu quero que vocês levem aqui? Que a emenda à Constituição, quando aprovada, vai ser promulgada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, pelas mesas dessas casas, tá? Essa promulgação ela é em conjunto. As 2 mesas vão promover a promulgação. Por isso é muito importante. E tomem cuidado, se lá no começo eu disse que a Constituição pode ser emendada por 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, aqui eu estou dizendo que ela será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa promulgação é conjunta. Seguindo, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Aqui, no parágrafo 4º, nós temos aquilo que a doutrina denomina de cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas contidas no texto constitucional. Tá? Essas cláusulas pétreas serão objeto de uma aula futura, pois existem diversas classificações e variações que os senhores têm que conhecer. Aqui, neste momento, é importante conhecer a literalidade desse parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado e o que está contido nos demais incisos. Lembrem-se que eu disse aos senhores que aquela da classificação do Alexandre de Moraes em Constituição rígidas e superrígidas, e que a nossa Constituição, segundo ele, era superrígida, porque nós tínhamos cláusulas pétreas e elas não podiam ser alteradas. E eu disse também aos senhores naquela oportunidade que, segundo o STF, isso não prevalecia. Por quê? Embora não poderiam ser suprimidos esses direitos e essas garantias, eles poderiam ser ampliados. Por isso não se aceitava a classificação de superrígidas do Alexandre de Moraes. E aqui o texto constitucional deixa claro esse entendimento. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, se não for para abolir, nós poderemos ter proposta de emenda a essas situações, a essas cláusulas pétreas. Continuando a leitura, parágrafo 5º.
A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Aqui, o texto também garante o sucesso na prova. É importante, no entanto, conhecer o que é sessão legislativa. A sessão legislativa é o período compreendido entre o dia 2 de fevereiro ao dia 17 de julho e do dia 1º de agosto ao dia 22 de dezembro. Esse período forma a sessão legislativa onde não pode, a emenda que fora rejeitada ou prejudicada não poderá ser reproposta. Com isso, fechando a leitura, a gente pode avançar um pouquinho para que vocês verifiquem as limitações propriamente ditas. Porque agora vocês já conhecem o texto do artigo 60 e vai ficar mais fácil entender as nuances desse artigo, as nuances doutrinárias trazidas por este artigo. Vamos às limitações. Elas são 4. Limitação temporal e circunstancial. E nós temos ainda a limitação formal e a limitação material. A limitação temporal não encontra previsão no texto constitucional, segundo a doutrina, e segundo há consenso doutrinário sobre isso. Não existe no texto constitucional limitação temporal. Mas o que seria essa limitação temporal? Seria a determinação do legislador de que durante um determinado período de tempo a Constituição não possa ser emendada. Mas não existe essa previsão constitucional na Constituição de 88. Limitação circunstancial. Eu disse aos senhores, são períodos de legalidade extraordinária, períodos de exceção. Quais seriam eles? Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal são os exemplos contidos no texto do artigo 60. São períodos onde a atuação do poder constituinte pode ser influenciada de forma negativa. Por isso, são limitações circunstanciais, momentos em que a Constituição não deve ser emendada. Ainda, limitação formal, e aqui muita atenção. A limitação formal ela pode ser subjetiva ou objetiva. O que significa isso? A limitação formal está ligada ao processo de elaboração dessas emendas constitucionais. A limitação formal subjetiva está ligada a quem pode propor as emendas. E aí eu trouxe para os senhores naqueles 3 primeiros incisos. A limitação formal objetiva, por sua vez, se caracteriza pela exigência para a aprovação da emenda constitucional. E eu prometi aos senhores uma dica para que vocês possam gravar isso na prova. Por isso, vamos voltar, vamos trazer na memória a ideia do artigo que está lá, que para a aprovação da emenda constitucional é necessária a votação em 2 turnos, nas 2 casas, e o quórum necessário para aprovação é de 3/5. Esse texto está previsto no artigo 60, parágrafo 2º. 3/5, que é o quórum necessário, corresponde a 60%. Portanto, artigo 60. Votação em 2 turnos nas 2 casas. Está previsto no parágrafo 2º, 2 turnos, 2 casas. Se vocês levarem essa formação, essa pequena dica, 60%, artigo 60 é igual a 3/5, 2 turnos, parágrafo 2º. Fica mais fácil de lembrar desses critérios para a aprovação dessa limitação formal objetiva. Por fim, nós temos uma limitação material. E essa limitação material nada mais é do que as cláusulas pétreas. Nós não podemos ter emendas constitucionais que venham abolir as cláusulas pétreas ou abolir os direitos decorrentes dessas cláusulas pétreas. Por isso, limitação material. Assim, vamos dar mais um passo e aí a gente chega novamente nas características. Professor, não consigo gravar todas essas informações. Mas quais informações mais importantes para eu levar para a prova? Eu levaria para a prova todas. Não sendo possível levar todas, vamos levar essas características que aqui estão. Quem pode propor? 1/3 dos membros da Câmara e do Senado, o presidente da República e metade das assembleias por maioria relativa dos seus membros. Com essas informações vocês conseguem acertar boa parte das questões. Ainda, a discussão deve ser feita em 2 turnos em cada casa e exige-se aprovação por 3/5. E, no parágrafo 4º, a informação de que nós temos as cláusulas pétreas. Assim, nós terminamos de verificar o poder constituinte derivado reformador e aí vamos pincelar uma informação para os senhores bastante interessante, que é o poder constituinte decorrente, conforme o texto do artigo 25 da Constituição, contido no slide. Vamos à leitura. Artigo 25.
Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. O poder constituinte decorrente é aquele poder constituinte dos Estados-membros, dado aos Estados-membros para que eles elaborem as suas constituições, para que eles elaborem as constituições estaduais. Essa elaboração das constituições estaduais vão obedecer limites previstos na Constituição Federal, vão seguir a mesma formação da Constituição Federal, existindo inclusive normas de observância obrigatória. Na nossa primeira ou segunda aula, nós tratamos do preâmbulo, onde nós discutimos o termo sob a proteção de Deus, se deveria conter no texto da Constituição Estadual do Acre. Nós inclusive lemos, tivemos a oportunidade de ler naquela aula a decisão do STF e falamos da existência de normas de observância obrigatória e de outras que não o são. Aqui, no Poder Constituinte decorrente, isso se faz presente. Algumas normas constitucionais da Constituição Federal devem estar obrigatoriamente presentes no texto das Constituições estaduais e outras não. Em razão disso, existem diversos limites, como os princípios constitucionais sensíveis, princípios constitucionais extensíveis e outros tantos, que nós teremos oportunidade de discutir também quando falarmos das cláusulas pétreas, pois esse tema encontra relação, já que as cláusulas pétreas também devem ser normas de observância obrigatória, segundo parte da doutrina. Com isso, nós já estamos aptos a responder boa parte dos questionamentos que vão surgir nos concursos públicos. E eu trouxe aqui para os senhores, conforme prometido, questões de concursos bastante difíceis, questões de concursos onde o grau de exigência é elevado, para que vocês possam verificar que não é um bicho de 7 cabeças, não é tão difícil assim se a gente tem o conhecimento do que vai cair na prova, se a gente estuda e se dedica. Vamos à primeira questão, do Ministério Público de Minas Gerais no ano de 2007. Uma das provas mais difíceis, um dos concursos mais difíceis, pois, sobretudo, cai muitas questões doutrinárias. É um concurso de um grau de exigência muito elevado. A Constituição Federal adota, em seu texto, para a ação do poder constituinte derivado, limitações. Aqui, vocês, observando as alternativas, terão a oportunidade de verificar que a alternativa correta é a alternativa A. E observem o porquê. Eu disse aos senhores que o poder constituinte derivado tinha 4 limitações: temporal, formal, material e circunstancial. Não necessariamente nessa mesma ordem. No entanto, eu disse aos senhores que essa limitação temporal não encontra previsão no texto constitucional. E é justamente nesse aspecto que o Ministério Público de Minas Gerais pegou o candidato. A Constituição Federal adota em seu texto, para a ação do poder constituinte derivado, limitações. Então, fala do texto constitucional. E eu disse e repito aos senhores, não existe limitação temporal ao poder constituinte derivado no texto da Constituição. No entanto, as outras 3 limitações, formais, circunstanciais e materiais, existem. Professor, mas e a alternativa B? Fala em formais e materiais. No entanto, essa é uma característica de algumas provas. Algumas questões não estão erradas. No entanto, a alternativa A está mais correta do que as demais. Está mais certa do que as demais. Formais e materiais não está errado. No entanto, falta aqui o circunstancial que está presente na alternativa A. Isso acontece com outras questões dessas provas em Minas Gerais e de outros concursos. Ainda, uma outra questão, essa para concorrer ao cartório da VUNESP. Vamos à leitura do enunciado. O poder constituinte atribuído aos Estados-membros para se auto-organizarem é denominado. Nós tratamos basicamente disso durante as 2 aulas. Poder constituinte originário, poder constituinte derivado revisor e reformador e poder constituinte decorrente. Eu disse aos senhores, o poder constituinte atribuído aos Estados-membros é o poder constituinte decorrente. Por isso, a alternativa A, o originário, é aquele que eu falei, que pode ser transicional, revolucionário ou histórico. Originário derivado e originário federativo são classificações que não têm importância para nós nesse momento, por isso a alternativa correta é a alternativa A. Com isso, nós terminamos mais uma videoaula de Direito Constitucional, terminamos aqui
o estudo do poder constituinte, suas principais nuances, as discussões doutrinárias, e aí trazemos uma palavra de incentivo, que sem equilíbrio e harmonia não pode haver formação de batalha, de Sun Tzu, em A Arte da Guerra. É importante que vocês tenham equilíbrio, estudem, se dediquem, mas tenham também a vida social do lado, não deixem de se divertir também, porque o equilíbrio é que vai promover o sucesso dos senhores nos concursos públicos. Muito obrigado, bons estudos e boa sorte.